enquete de hoje é se você acredita, né, se a nossa audiência acredita que o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, está aí envolvido nos desvios das emendas do Eduardo Cunha lá atrás, né? Ele que foi deputado até 2016, 10 anos, e quer voltar agora. Ivo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem uma atuação muito importante, né? Uma ligação muito importante, é um político experimentado, muito experiente aí, de anos e anos. E a nossa audiência se mostra muito desacreditada na política brasileira de gente que está com o nosso dinheiro público fazendo leis, movimentando os estados, tentando, né, deveria tentar ajudar as cidades, mas para 93% da nossa audiência, sim, o presidente atual da Câmara dos Deputados está envolvido nesses desvios do Cunha e do Valdemar Costa Neto. Nath, eu não consigo confirmar se está ou não envolvido, né? Mas, de certa forma, o presidente da Câmara deveria pelo menos saber para onde que o dinheiro está indo. Ainda mais, Nath, que eu ressalto aqui, a gente vê que todo ano o valor destinado pelos parlamentares aumenta, né? Se não me falha a memória, eu posso estar enganado, porque isso realmente muda todo ano e sempre para mais. Se eu não me engano, hoje os deputados federais e senadores são responsáveis ali pelo destino de 16 bilhões de reais, se eu não me engano, novamente. E isso vem aumentando ano após ano após ano. E aí a gente chama atenção para isso justamente porque a gente vê eles interessados ali em destinar o dinheiro das emendas no discurso, né, que eles apontam. Eles falam que eles são as pessoas que estão ali, né, no dia a dia dessas pessoas, que vão até as cidades, que vão até os estados ali que elegeram eles, e que eles sabem esses detalhes, mas quando a gente vai ver na prática, sempre isso se repete. Isso se repete, por exemplo, com o Hugo Mota, né? A gente fez quando ele se candidatou a presidente da Câmara dos Deputados e foi eleito. A gente fez um levantamento ali da destinação das emendas do Hugo Mota e também identificou que ele mandava somente dinheiro ou para o pai dele, né, ali para a cidade de Patos, na Paraíba, ou para cidades comandadas pelos republicanos. Então, era um modus operandi que também, nesse caso do Valdemar, era para o pessoal do PL, no caso do Gumota, era para o pessoal do Republicanos, que é o partido dele. Então, nesse caso aí, eu repito isso, os deputados pedem isso anualmente para ter esse valor, mas na prática ali o que a gente vê é essa destinação ali direcionada para o próprio partido, ou uma destinação dessa verba ali direcionada a captar esse apoio político ali, se reeleger e reeleger e reeleger isso ininterruptamente, né, Natália e Bolsa? Exato. Tássio, vou fazer mais uma perguntinha para o Bus, mas já vai pensando aí se tem alguma outra apuração da sua coluna que você queira já aproveitar essa janela de oportunidade para deixar registrado aqui no Acorda. E, Bus, queria te perguntar sobre esse descrédito com a política. A gente falou também agora já de Daniel Vorcaro mais cedo, por causa ali da relação com Jacques Wagner, através do Augusto Lima, o ex-sócio dele, mas também Ciro Nogueira, o próprio Flávio Bolsonaro, que não está sendo investigado, mas teve a amizade ali, a relação dele com o Daniel Vorcaro revelada pela imprensa brasileira. Isso vai causando esse descrédito que é muito ruim sempre, piora num ano de eleição nacional, né, que a gente vai escolher ou um novo presidente ou reeleger o presidente que está aí, novos governadores ou reeleger governadores e mais deputados, senadores e tudo mais. Pois mudam-se os personagens, mas a história permanece a mesma, né? Eu sempre costumo dizer isso, porque tem muita gente que nessa época chega a brigar com parentes, discutir, fazer várias confusões, e a gente percebe nessas histórias que são personagens de diferentes campos da política que estão envolvidos em escândalos. Então, as pessoas às vezes brigam, deixam de falar com pessoas tão próximas por causa da política e acabam se decepcionando lá na frente, mas não querendo admitir por orgulho, né? De, eu defendi tanto com unhas e dentes aquela pessoa e agora não posso mais voltar atrás. E acaba ficando naquela defensiva.
Mas esses casos retratam justamente isso, que a política ela tem problemas em todos os espectros. E quando a gente fica, às vezes, defendendo X ou Y, né? Quando a população ali fica defendendo aquele ou outro personagem, a gente percebe que existe uma conivência política generalizada. A gente sempre fala isso quando tem votação importante no Congresso, né? A gente viu isso em 2025 na PEC da blindagem. Quando você tinha ali a votação, não existia governo em oposição, existia uma Câmara dos Deputados preocupada em se blindar. E aí envolvia desde PT até PL nessa articulação desse projeto lá atrás, que depois acabou não avançando por uma pressão pública. E agora, nos casos das emendas, você vai ver muito parlamentar ali nas redes batendo, mas enquanto está batendo no coleguinha, está muito preocupado, porque amanhã pode ser ele o alvo da operação, o alvo do bloqueio, o alvo da investigação da Polícia Federal, porque as emendas elas tomaram uma proporção, como o Tássio bem ressaltou, tão grande do orçamento público, que se perdeu o controle total sobre para onde esse dinheiro vai. E a saga ali do ministro relator, Flávio Dino, é justamente trazer transparência para um orçamento que está completamente sequestrado, se a gente pode dizer assim. É muito alto o valor. A gente já, quando soma todo tipo de emenda, dá mais de 50 bi. É um valor extremamente alto, né? Quando soma todo tipo de emenda, que não são só emendas de comissão, como é o caso aqui, retratado. Então, você tem diferentes tipos de emendas e esse valor sobe ano a ano, e deixa o governo paralisado muitas vezes. Você tem para você conversa com fontes, quando você conversa com fontes aqui em Brasília, o Tássio também já deve ter ouvido isso. Antigamente, aqui em Brasília, os deputados e senadores iam e ficavam horas, às vezes, na porta do ministro para pedir dinheiro, né? Porque preciso de repasse para minha cidade X, etc. Agora o jogo virou, é quase que o ministro tem que ir na porta do deputado ou do senador pedir dinheiro. Nenhum deputado quase vai mais se encontrar com o ministro para pedir recursos, valores de emendas, porque está tão alto o valor no Congresso Nacional que não tem essa necessidade mais. Às vezes é o ministro que está precisando de recursos para o seu ministério. Tem, inclusive, ministros que reclamam muito, né? Múcio é um deles, o ministro da Defesa sempre reclama de falta de orçamento no Ministério da Defesa. Então, para a gente ver como a política vem mudando e o parlamento assumiu um protagonismo muito grande por causa dos recursos. Só que a gente vê que nessa onda de dizer, porque o parlamentar, de fato, tem essa justificativa que é bastante plausível, que o Congresso gosta de usar, de dizer, olha, a gente é deputado, a gente é senador, a gente está lá no Estado, toda semana a gente entende os problemas. Mas que pena, né, que entende os problemas e mesmo assim continua essa prática que é importante ressaltar, não é aplicada por todos, mas muitos usam da má-fé para fazer uso indevido de dinheiro, né? E sim, de fato, deputados e senadores estão nos seus redutos toda semana, mas fazem, infelizmente, a gente vê ano após ano, eleição após eleição, que o mau uso do dinheiro público continua e é perpetuado por diferentes campos da política. E só para finalizar, a gente trouxe aqui o caso do Hugo Mota, a pergunta da enquete é essa. Hugo Mota é um apadrinhado político de Eduardo Cunha, né? Hugo Mota foi eleito naquela onda, era um dos homens fortes ali, um dos braços direitos de Eduardo Cunha na presidência dele lá atrás, há 10 anos atrás, ali em 2015, 2014, ele era um homem de confiança de Eduardo Cunha, e Eduardo Cunha fez campanha, sim, nas eleições ali de 2025 para a presidência da Câmara, pedindo votos para Hugo Mota. Eles são muito próximos. Eduardo Cunha é considerado um padrinho político, né, de Hugo Mota, uma pessoa que faz parte ali do núcleo de conselho de Hugo Mota. E Hugo Mota também era o candidato de Arthur Lira, ex-presidente também da Câmara dos Deputados, que teve a Tuca, que está sendo investigada nessas relações todas, por causa das emendas parlamentares de alguns parlamentares, né? A Tuca não foi ali a assessora do gabinete do Arthur Lira na época dessa investigação. Aliás, o Arthur Lira não seria exatamente o parlamentar, o presidente da Câmara naquela época, mas a Tuca, que passou aí por vários parlamentares muito importantes, está sendo investigada. É isso, Tássio. Lohan quer se despedir